e todos. É uma alegria, e sendo bem sincero, nem sei como continuar o evento depois de uma mesa dessa, Márcia. Com muito orgulho de ser precedido por uma mesa de direito administrativo por elas, com tamanhas administrativistas, com tantos atributos e qualidades. O debate foi fantástico, nos deixou com um gostinho de quero mais, e desafio, pelo menos por mim, aceito, de continuarmos num colóquio de direito administrativo com a professora Vádia, a professora Veida, fazendo efetivamente esse debate contigo, Márcia, como diretora. Eu, como diretor acadêmico, deixo a ser um cargo, se você quiser fazer essa organização do colóquio, e afins, me disponho a ajudar no que eu puder. Queria também cumprimentar a alegria de ver tantas mulheres hoje aqui entre os participantes, em especial as nossas palestrantes também, a professora Adriana Chia, a professora Kalina Fidalgo, e a grata surpresa de ter aqui também entre os participantes o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mestre de todos nós, acompanhando o evento. Saiba que é uma honra, uma alegria. Menciono também, não poderia deixar de mencionar a presença do nosso vice-presidente André Sadia, do nosso diretor José Carlos Busanello e da nossa queridíssima diretora Paola Porto, que vai presidir uma segunda mesa, que também é uma mesa de direito administrativo por elas, nesse compromisso não só do diretor acadêmico, da diretoria acadêmica, mas de toda a diretoria e do Instituto, de promover a igualdade de gênero, entendendo a necessidade de afirmarmos e reafirmarmos sempre o papel dessas grandes administrativistas que ilustram efetivamente a história do nosso direito administrativo e trazem um debate de altíssima qualidade, um compromisso acadêmico brilhante, como nós vimos aqui hoje. A minha missão é continuar aqui o painel, e aí passamos então para o segundo painel dessa manhã, que é uma mesa de debate sobre impactos da pandemia da Covid-19 nos contratos de serviços dos estados e dos municípios. Quem irá presidir a mesa serei eu próprio, estará conosco como debatedores, com toda a alegria, a representação da diretoria do Instituto, na figura do nosso querido professor Bruno Vieira da Rocha Barberato, representando o Instituto Amazonense de Direito Administrativo, o nosso querido João Paulo Lacerda da Silva, representando o Instituto de Direito Administrativo do Mato Grosso do Sul, e a nossa querida Renata Fabris, representando o Instituto de Rondônia de Direito Administrativo. Desde já eu falo que é uma grata também alegria poder, em ato contínuo, nessa manhã, de forma representativa, enaltecer o fato de que, após uma mesa de direito administrativo por elas, nós temos uma mesa de direito administrativo regional, um compromisso do nosso Instituto em cada vez mais promover não só a igualdade de gênero, mas também a igualdade regional, garantindo a participação de palestrantes de todo o país e reforçando esses três institutos que, em especial, eu guardo um carinho, uma consideração à par, porque são institutos que, tal qual como idade, são institutos recentes, institutos novos, e todos nós estamos nessa missão de consolidar esses institutos e de construir, de fato, fóruns regionais de debate e de articulação do direito administrativo em cada um desses estados. A construção de ambientes acadêmicos para os profissionais e para os estudiosos de direito administrativo poderem efetivamente encontrarem um lugar dentro dessa regionalidade para efetivamente também conseguir isso. Então, uma alegria ter mulheres de distintas partes do país e assim ter também os nossos queridos presidentes dos outros institutos comparecendo aqui conosco e participando. Então, vou desde já abrir a fala dos professores para garantir que nós possamos iniciar o nosso debate. Eu vou pedir aos professores, até para evitar eventualmente as dificuldades que nós verificamos aqui, não precisam desligar o microfone de vocês, porque como será debate, fica mais ágil e mais fácil. Já pedi aqui a liberação do microfone de vocês. Quando quiserem participar, fazer alguma manifestação inicial, será desde já um prazer. Olá, todos me ouvem bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, João Paulo. Bom dia. Bom dia.
Estão me ouvindo também, Emerson? Agora estou te ouvindo. Bom dia, Ótimo. Renata. Bom Falta só o dia. nosso querido Bruno. Estou aqui, Emerson. Bom dia, meu amigo. Ótimo. Então, todos disponíveis, podemos, então, efetivamente começar o nosso debate. Como é que a proposta é fazer uma mesa de debate de integração dos institutos? Nós separamos 3 temas para discutir. Eu vou, como presidente da mesa, levantar as questões. Eu queria ouvir a opinião, a manifestação de cada um. A primeira grande questão em relação à Covid-19, que me parece que impacta não só nos estados, mas também, principalmente nos municípios, é a questão, efetivamente, do exercício do poder de polícia dentro do que foi efetivamente autorizado pela legislação que consagrou as medidas em relação à pandemia da Covid-19. Como é que se diz, a lei ela consagrou uma série de instrumentos que vão desde medidas de isolamento e quarentena até vacinação compulsória e afins. E, no entanto, ela não cria critérios, ela apenas, no parágrafo 1º, vai dizer que efetivamente devem ser adotados critérios científicos e deve ser observado, eventualmente, o plano dos órgãos técnicos no que tange a medidas de isolamento que foram realizadas. Então, a primeira instigação do debate que eu trago a vocês é qual a perspectiva de vocês em relação à legislação garantir esses instrumentos de exercício de poder de polícia no âmbito dos estados e dos municípios, já que reconhecido desde já a decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que deveria ser preservada a autonomia dos entes federados. Qual o impacto que vocês vislumbram nos estados de vocês, ou nos estados em geral, em relação a isso, as controvérsias que possa ter, eventualmente, surgido do exercício desse poder de polícia? Vou deixar vocês bem livres, não vou passar a palavra a ninguém. Quem quiser se manifestar primeiro, pode começar. Eu acho que por questões de Renata, né? As mulheres à frente, por favor. Muito Bom, boa, vamos pessoal. lá, então. Eu sabia que essa ia sobrar para mim. Obrigada, Bruno. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Direito Administrativo do Rio de Janeiro por convidar Rondônia para estar presente. Como você disse, Emerson, na sua fala anterior, essa regionalização realmente fez uma aproximação muito grande entre Mato Grosso do Sul, entre o Amazonas e entre Rondônia. Realmente, institutos recém-criados aqui em Rondônia, nós estamos indo para o 3º ano de criação do Instituto, e assim já temos alguns avanços, não tanto quanto os institutos de vocês, que vocês hoje estão na diretoria, na gestão, mas estamos caminhando aqui para também fomentar o estudo do direito administrativo, que nunca se viu tão falado como ultimamente, e que graças a esses eventos online tem propiciado levar tanto conhecimento à população e à academia, as discussões dentro entre alunos, professores, estudiosos, doutrinadores, né? Então, parabéns também por esse grande evento que está sendo realizado. Fico aqui até constrangida depois desse painel com tanta representatividade feminina e com tantas falas tão especiais também a respeito desse direito de emergência, do controle de toda essa pandemia. Bom, quanto ao poder de polícia, realmente esse poder de polícia, nós sabemos que é um poder, está aí dentro dessas prerrogativas da administração pública, e o que muito me preocupa, não com um olhar de administração pública, mas falando com um olhar de administrado, com um olhar da sociedade, os limites do qual o Estado ele tem utilizado desse poder de polícia. Se tem excessos ou se não tem excessos quanto a esse poder de polícia, quanto a essas imposições, obrigatoriedades. Sabemos que são medidas, que tem medidas que são de extrema necessidade agora, como, por exemplo, aqui em Rondônia, nós tivemos um semi-lockdown, não posso falar lockdown, porque lockdown realmente é restritivo, as pessoas não podem sair de casa efetivamente, mas aqui nós tivemos por 2 fases, então, assim, isso trouxe uma repercussão muito grande na sociedade também. Sabemos que é por medidas de segurança à saúde de todos, até porque os nossos hospitais já estavam superlotados,
o tempo, não houve um tempo hábil naquele momento para termos já hospitais de campanha, mas também isso trouxe um impacto muito grande no comércio, né, que levantou-se grandes discussões no comércio, determinados serviços que eram considerados também essenciais, que em razão desse poder de polícia não poderiam exercer as suas atividades e estariam sujeitos ao exercício de polícia daqueles órgãos que por exemplo, que os credenciou para a execução deles, como, por exemplo, transporte, entre outras coisas. Então, ficou aquela questão, qual desses poderes de polícia que eu vou ter que cumprir agora, que seguir, porque se eu também não executar a minha atividade, da qual eu tenho uma contratação com a administração, eu posso vir a ser sancionado, ser penalizado e sofrer as consequências disso. Ou se eu desrespeitar o decreto do Estado, por exemplo, eu também posso ser penalizado e ter a minha atividade comercial, além de ser multado, também ser encerrado. Então, assim, essa foi uma das questões que nós vivenciamos, acompanhamos aqui no estado de Rondônia, entre outras que eu vou deixar para os colegas também falar, para a gente não esgotar tudo por agora. Muito bem. Me ouvem? Ouvimos. Sintam-se à vontade. Hoje é mesa de debate, então quero que vocês interajam, interfiram. Ótimo. Bom, bom dia a todos. Quero cumprimentar os meus queridos amigos Emerson Moura, Bruno Barbirato, minha querida Renata Gurjão, permita-me que eu me chame assim. Bom, quero inicialmente agradecer ao presidente do IDAGE, Manuel Peixinho, e o nosso querido, incansável Emerson Moura, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado, na primeira edição do Congresso de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa, além de farta formação jurídica e acadêmica, é uma pessoa uma pessoa maravilhosa, que eu posso dizer assim. Emerson, idealizador, fundador e diretor acadêmico do Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, também um incansável jurista. Então, Emerson, quero aqui fazer as minhas sinceras homenagens a você pela organização no ano passado do Congresso de Direito Administrativo do Rio de Janeiro e pela organização deste ano, deste congresso de forma virtual. Realmente você merece o aplauso de todos os juristas, o aplauso de todos aqueles que gostam do direito administrativo, que militam no direito administrativo. Quero estender meus sinceros agradecimentos a toda a diretoria do IDAGE também, uma saudação especial ao querido André Sadi, tivemos a oportunidade de estar o ano passado também ao lado dele aí, uma honra estar do lado aqui de dois grandes juristas também, do Amazonas, do Bruno Barbirato, presidente do Instituto Amazonense, da querida Renata Gurjão, presidente do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo. Sem dúvida, um grande evento, mais um grande evento, organizado pelo IDAGE, e desta vez em homenagem ao professor Gessé Torres Pereira Júnior. Como eu disse anteriormente, o segundo ano que eu tenho a honra, o prazer de participar deste congresso do IDAGE. O ano passado tivemos aí a graça e a satisfação de estar presencialmente no Rio de Janeiro. Se Deus quiser, Emerson, na terceira edição do congresso, nós possamos estar aí juntos também mais uma vez. Eu me lembro, Emerson, que no ano passado, na nossa mesa, estávamos eu, você, o querido Bruno, o professor José dos Santos Carvalho Filho, e na ocasião nós discutimos sobre as concessões, concessões e tal, e um assunto bem bacana. Eu tive a oportunidade de falar aqui do problema que acontecia no estado do Mato Grosso do Sul, acerca da concessão de uma rodovia federal que passa aqui pelo estado. E agora nós temos eu acho que o debate foi tão importante
que agora nós tivemos a oportunidade de saber que a partir agora do mês de agosto, setembro, haverá a relicitação da rodovia 163. Então, quer dizer, fico muito feliz porque esse debate nós levamos para aí, para ser discutido, né, esse assunto para ser discutido no Congresso do IDARJ, e tivemos aí a grata satisfação de agora termos essa questão discutida e, se Deus quiser, teremos a relicitação aí, para vocês verem a importância, né, desse congresso, o Congresso do IDARJ, que já se consolida como um grande congresso. Bom, Emerson fez uma provocação, feito aí a fala inicial, sobre os impactos, né, do poder de polícia. E aqui, desde o início, no estado de Mato Grosso do Sul, e eu digo especialmente também em Campo Grande, tudo começou muito tímido, né? Porque eu até lembro, hoje de manhã eu lembrava, Emerson, Bruno e a querida Renata, que bem no início, o prefeito da capital, Campo Grande, ele anunciou um decreto para obrigar a população a usar máscara. E aí, imediatamente a isso eu falo do início, antes da edição das normas pelo governo federal acerca disso. E a OAB seccional de Mato Grosso do Sul imediatamente se insurgiu contra esse possível decreto a ser editado pelo prefeito da capital, dizendo o seguinte: olha, as pessoas não têm dinheiro, às vezes, para comprar alimento, às vezes as pessoas não têm dinheiro para comprar o leite para as crianças. E aí, como é que a prefeitura vai editar uma norma tão dura, obrigando que as pessoas, ao saírem de casa, ao frequentarem locais públicos ou privados, utilizem máscara, ou seja, tem que comprar uma máscara. Uma família com várias pessoas, ao saírem de casa, teriam que sair todos com máscaras. Então, imediatamente, a OAB se insurgiu contra isso e o prefeito recuou. Disse: olha, então vamos recuar, porque não tem nenhuma norma federal tratando sobre isso ainda. E o decreto que havia sido editado foi revogado logo após essa insurgência da OAB. Aí eu digo como nós avançamos, né? Porque hoje, outro dia, eu tive a oportunidade de visitar um shopping aqui em Campo Grande, e você já vê as pessoas todas usando máscaras. E aí, depois disso, depois que houve essa edição da regulamentação pelo governo federal, a prefeitura reeditou o seu decreto, e também o governo do estado editou um decreto tratando disso, sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, e agora isso não é mais problema, não se discute mais se o pobre, a pessoa que não dispõe de recursos, pode ou não pode comprar máscara, né? Se discute só a questão do uso, ou seja, eu vejo todo mundo usando. Então, quer dizer que tivemos um grande avanço em relação a isso. Digo que as medidas foram tímidas porque só mesmo quando a pandemia se tornou uma grande realidade aqui no estado de Mato Grosso do Sul, é que nós começamos a falar sobre isolamento, sobre a questão de lockdown. Dias atrás, né, o prefeito discutia sobre a possibilidade de se realizar um lockdown no comércio central aqui da capital, Campo Grande. Aí virou uma discussão se o município tinha ou não leitos disponíveis, leitos de UTI disponíveis para atender a população. No caso, o prefeito dizia: olha, nós temos leitos disponíveis e tudo mais. Então, eu penso que tudo foi acontecendo de uma maneira, né, paulatina. À medida que as coisas foram acontecendo, à medida que a doença avançava, que essas normas, elas foram normas que antes nem se imaginava, né? Que não se imaginava, como eu disse, em relação ao uso de máscaras, como eu disse em relação ao lockdown, por exemplo. Agora nós temos um toque de recolher aqui. O prefeito da capital, eu digo capital porque é onde vive grande parte da população do estado do Mato Grosso do Sul,
editou normas dizendo o seguinte, o toque de recolher, né, entre 5 da manhã e 20 horas, quer dizer, os cidadãos têm que estar todos em casa, não tem esse negócio de estar em bares funcionando, shoppings, por exemplo. Depois esse toque de recolher, à medida que foi constatando que as coisas iam melhorando, esse toque de recolher aumentou. Inclusive, aqui, nós tivemos um fato bem interessante, que o próprio Ministério Público Estadual, ele esteve o tempo todo do lado da Prefeitura, inclusive fazendo rondas, a Guarda Municipal e a Polícia Militar fazendo rondas nos comércios, na cidade inteira, acompanhados de promotores de justiça. Inclusive, várias situações que ocorreram, por exemplo, igrejas, nós tivemos aqui exemplos, só para falar para os senhores, nós tivemos um problema de igrejas que estavam aí abertas, né, cheias de fiéis, em pleno horário que já não podia mais, quer dizer, e o Ministério Público teve que agir de forma rigorosa. Até eu tive a oportunidade de conversar com o promotor de justiça, que acompanhou, na ocasião, o ato, e ele disse, olha, a gente teve que tratar isso com muita sensibilidade, né, porque aí o pastor alegou, olha, nós temos direito de nos reunir aqui, a religião não pode ser tolhida por um decreto e tudo mais, e aí essa questão da sensibilidade. Então, é isso, foram esses atos que, à medida que as coisas foram acontecendo, é que eles foram sendo editados. Mas eu digo uma coisa, a população, eu digo que demorou um pouquinho para que a população pudesse conscientizar acerca disso. Isso eu tive a oportunidade de fazer uma live aqui com o prefeito da capital, e ele disse isso, né? Porque talvez não precisasse a edição de tantas normas, como toque de recolher ou lockdown em algumas situações, se a população se conscientizasse. Mas até hoje, mesmo com medidas restritivas editadas pelo poder público, é possível se verificar ainda a realização de festas, a realização de atos que vão contra aqueles atos editados pelo prefeito. Muito bom, Bruno. Perfeito, obrigado, Emerson. Eu tive um problema, eu peço até desculpas, eu estou aqui no escritório, eu vim tentar pegar a internet falhou, eu tive que sair, mudar de lugar, e nessa queda, o meu microfone saiu, tá, Emerson? Peço desculpa. Bom, mas vamos lá. Primeiro eu quero lhe agradecer mais uma vez, Emerson, pelo convite para participar desse evento que, creio eu, já marca o seu nome na história dos grandes eventos de direito administrativo do país, já faz parte do nosso calendário. Agradecer a você, como diretor acadêmico, sempre a cordialidade, a parceria, a amizade. Agradecer ao meu querido amigo também, Manuel Peixinho, presidente do Instituto. Vejo que também aqui o professor André Sadi, também querido amigo, está presente. Então, assim, em nome de vocês três, agradecer a toda a diretoria do IDARJ. Sinto falta dos eventos presenciais, né? Eu acho que todos nós já começamos a sentir. Foi tão legal o evento ano passado, quem não pôde assistir, infelizmente, mas foi um evento feito com tanto carinho pelo IDARJ. Realmente foi um evento histórico. Tive a possibilidade de estar presente e, honrosamente, estou aqui de novo. Então, queria primeiramente fazer esses agradecimentos, também aqui cumprimentar a querida amiga Renata, aqui minha conterrânea aqui do Norte, faz um belíssimo trabalho no Instituto Rondoniense, que recentemente fez um brilhante congresso também. Eu tive a oportunidade de não só participar, como acompanhar diversas palestras. Querido João Paulo, também é sempre bom tê-lo aqui conosco, João Paulo. É um prazer lhe rever, ainda que virtualmente. Espero que isso logo passe, a gente possa se encontrar, mas agradeço realmente imensamente. Bom, Emerson, o tema é um tema realmente que eu acho que é um dos mais, eu não diria polêmico, mas que sejam maiores discussões. Porque quando a gente trata do poder de polícia, a gente necessariamente precisa tratar de competências, né, dos entes federados.
Então, o direito administrativo, ele naturalmente, ele é um direito que ele precisa, eu sempre digo isso, funcionar, ele precisa ser concretizado para que direitos sejam efetivados, né? Então, assim, o direito administrativo, a aplicabilidade do direito administrativo ao caso concreto, ela é essencial. Então, isso significa dizer que grande parte dos direitos, né, que são albergados, tutelados, do interesse público que é perseguido, muitas vezes ele é feito por ações dos próprios municípios, que é onde a população mora, é onde a população reside, né? Quem sabe quais são as peculiaridades e interesses daquela população, daquela região, é o prefeito municipal. Então, naturalmente, que da mesma forma, como interesses de relevância nacional, cabe ao presidente da República. Da mesma forma como interesses de cunho regional, cabe ao governador do estado. Então, quando nós falamos de poder de polícia, né, como essa prerrogativa que o poder público tem de impor medidas restritivas a direitos e liberdades fundamentais, num contexto de pandemia, em que medidas enérgicas são necessárias, mais do que nunca se aflora, e nós vimos isso, às vezes conflitos federativos, problemas de interpretação e aplicação do direito administrativo, até que ponto o município pode editar uma regra, até que ponto ele não pode, até que ponto o município pode editar uma regra que contraria uma regra, por exemplo, do Estado, uma lei estadual. Isso aconteceu aqui no Amazonas. Então, até que ponto o município cabe descumprir, por exemplo, uma regra expressa a respeito de um serviço considerado de natureza essencial por uma lei federal, né, por uma medida provisória ou algo que tenha eficácia de lei. Então, é um tema que realmente aflora. Você fez uma provocação que daria, só acho que só essa provocação daria um congresso todo. Mas eu vou tentar aqui resumir em síntese algumas ideias principais que eu julgo serem importantes. Primeiro, que eu sei que existe divergência na doutrina, mas eu particularmente entendo o poder de polícia como algo completamente diferente de sanção administrativa. Eu gostaria de começar diferenciando por aí. O poder de polícia é uma prerrogativa, né, que o poder público tem, vem de uma ideia ainda da primeira fase, vamos dizer assim, do direito administrativo, né, dos chamados atos de império, da puissance publique, do poderio estatal, ou seja, o Estado precisaria ter poderes para se impor ao particular, às vezes até de forma unilateral, para a preservação de interesses maiores, de bens jurídicos maiores da coletividade. Isso é o poder de polícia. Que, ao meu ver, nada tem a ver com sanção administrativa. Sanção administrativa, a meu ver, ela está inserida dentro de uma das funções estatais, funções administrativas. Para mim, sanção administrativa faz parte da função administrativa. Então, quando a gente fala, por exemplo, no uso de máscara, o uso de máscara é uma medida de poder de polícia. O Estado impõe a utilização de máscaras, então ele restringe, de certa forma, apesar de que, ao meu ver, tem pessoas que questionam, é uma restrição mínima diante do problema que está sendo encontrado, mas ele restringe, ou ele impõe uma medida visando a preservação de um interesse maior, de um interesse público, né, maior. E aqui é interessante, só antes de fazer vejo aqui que, honrosamente, o professor Celso Antônio se fez presente, a professora Veida esteve aqui na última, eu fico muito feliz de ver pessoas falando sobre o interesse público novamente, valorizando o interesse público realmente, como ele precisa ser valorizado e como ele precisa ser interpretado, porque durante muito tempo, na minha humilde opinião, foi feita uma caricatura absurda do interesse público e que isso não gera para a ciência jurídica nenhum benefício. Pelo contrário, só produz mais autoritarismo. Então, mas dentro dessa premissa, como eu falei, o uso de máscara é o exercício do poder de polícia. Se você não utiliza a máscara, se aplica uma sanção administrativa. E a sanção administrativa, e aí a importância, por ela ser uma função administrativa, toda função administrativa está ligada a um dever. Antes de ser um poder, ela é um dever. Então, a gente precisa entender que quando se aplica uma sanção administrativa pela não utilização de máscara, você não tem a mesma ideia de sanção, por exemplo, do direito penal, em que eu vou aplicar uma medida de cunho único e exclusivamente retributivo, né, para a sociedade, ou eu vou aplicar uma medida com base numa repreensão de valores éticos e morais que a sociedade julga. Não.
A sanção administrativa, ela visa o interesse público. Então, quando eu aplico uma sanção administrativa, eu tenho uma visão sempre, e aqui utilizando da querida professora aí também, do Rio de Janeiro, a professora Alice, tem um trabalho bom nesse sentido, muito bom nesse sentido, ela fala disso, também o professor José Roberto Pimenta, uma atuação prospectiva. Eu aplico a sanção, mas visando que aquilo não volte a se repetir. Porque o interesse público não se consagra ou não se concretiza com a aplicação da sanção. Ele já foi afligido, ele já foi afetado. O que eu preciso é que essa sanção ela gere efeitos concretos no sentido de que aquele particular não mais exerça aquele comportamento que, de fato, afeta o interesse público. Então, a sanção administrativa ela é uma função, ela é antes ligada a um dever. E assim, então, basicamente, eu queria tratar disso no início e falar um caso aqui em Manaus da importância, viu, Emerson? Do entendimento do STF, que teve logo no início, o posicionamento do STF, eu acho que foi fundamental para a gente, talvez, não estar num cenário pior do que nós poderíamos estar. Quando ele decidiu no ADI, né, sobre a possibilidade a legalidade, a constitucionalidade de municípios e estados editarem regras, por exemplo, municípios de interesse local, né, dizendo que não caberia à União Federal dizer o que era interesse local dentro da área do município. Aqui no Amazonas, como acho que alguns sabem, nós somos praticamente os municípios interligados por vias fluviais. Nós não temos rodovias, temos poucas. Aeroportos também, entre municípios, só três municípios praticamente têm aeroportos homologados. Então, praticamente, o transporte ele é fluvial. E naquele momento de pandemia, não se tratava disso, porque talvez essa não seja a realidade de grande parte dos municípios do Brasil. Mas no Amazonas é uma realidade. Aqui o mais importante não é o transporte rodoviário intermunicipal ou interestadual. Aqui a maior importância é o transporte fluvial. E o governador editou um decreto proibindo, suspendendo, na verdade, momentaneamente, o transporte fluvial, o que certamente diminuiu o número de infecção. Tanto é que diversos municípios do interior do estado do Amazonas só agora vieram ter casos de Covid. Agora, você imagina se o governador não tivesse feito isso, se o governador tivesse permitido a continuidade do transporte fluvial. Nós temos comunidades aqui que praticamente 80% da população é indígena. Você imagina o Covid chegando nessas comunidades indígenas, você imagina o estrago que ia ser feito aqui no Amazonas. Então, o que demonstra a importância da utilização do poder de polícia, mas sobre um viés sempre orientado pelo interesse público. Como a Renata falou, nós não podemos pensar no poder de polícia de forma ilegítima. Isso, claro que não, de forma autoritária. Nós não podemos confundir o exercício legítimo da autoridade pública com autoritarismo. Então, o exercício legítimo da autoridade pública, as prerrogativas públicas para o exercício desse poder de polícia, que sempre vai estar ligado a um dever, que é importante, como o professor Celso Antônio bem fala, não existe poder sem dever. Na verdade, os deveres são primordiais e os poderes ou prerrogativas, como eu também prefiro, elas são só no limites extremamente necessários para desincumbir o agente responsável competente daquele dever. Então, o exercício legítimo do poder de polícia, quando ele é feito de forma razoável, proporcional, com observância às regras constitucionais, ele salva vidas. E aí esse foi o caso aqui no Amazonas. Nós vimos isso. Então, a importância desse exercício do poder de polícia, a meu ver, e aí eu acho que hoje nós reforçamos algo que há algum tempo a gente já questiona. A importância dos municípios na concretização do direito. Isso é muito importante. O direito administrativo não é feito pela União Federal. Talvez ele é legislado, mas ele não é concretizado pela União Federal. E muito menos pelos estados. Aqui no Amazonas nós temos 62 estados, Emerson. Nós temos municípios aqui que são do tamanho de São Paulo, com 12 mil habitantes. Tem a extensão territorial do estado de São Paulo, só que tem 12 mil habitantes. Então, você imagina os problemas que esse município tem. Então, assim, a análise do caso concreto, essa visão do direito administrativo pragmático, mais consequencialista, eu acho
que isso nunca esteve tanto em voga, e eu acho que talvez uma das coisas que a pandemia nos vai fazer refletir, talvez, e eu sim espero, assim continue e assim evolua o direito administrativo. Nessa nova metodologia, ou como diz o professor Carlos Ari Sandfeld, nesse direito administrativo multidisciplinar, como diz aí também o conterrâneo de vocês, o professor Gustavo Bidemonge, nesse giro pragmático, nesse giro do eixo metodológico do direito administrativo com uma visão mais pragmática. Ótimo, Bruno. Então, assim, eu já vou levar para a segunda fase da rodada de perguntas, mas já levando, instigando em relação a esse tema. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos uma situação que foi engraçada. Nós tivemos uma flexibilização pelo município das medidas de isolamento, ao nosso ver, de forma muito prematura, com a adoção, inclusive, de descumprimento dos próprios planos de liberação. Houve um plano de liberação em etapas em relação à medida de isolamento, enquanto o governo do Estado manteve durante muito tempo ainda as medidas de isolamento sob a alegação de proteção da vida. Na realidade, foi uma discussão que nós tivemos durante a pandemia, né? Alguns identificavam como interesse público a proteção da saúde pública e alguns outros identificavam como interesse público a necessidade de exercício da liberdade de comércio em razão de outros interesses. Isso gerou, baseado no interesse público, medidas de alguns prefeitos que mantinham isolamento e medidas de alguns prefeitos que determinavam a abertura. Tivemos um município aqui do Rio de Janeiro, talvez fosse o município mais emblemático, que era o município de Duque de Caxias, onde tivemos manifestação de algumas autoridades dizendo que poderia liberar a utilização, eventualmente, e o funcionamento do comércio e de atividades religiosas, embora tivesse ainda uma alta. E aí, principalmente, embora não tivessem leitos naquele hospital, daquele município, o que fazia que ele utilizasse outros da região metropolitana. E aí, então, eu queria já levar o segundo tema, mas já trazendo com discussões quase que norteiam a questão do exercício do poder de polícia. A primeira questão é a autonomia dos entes federativos na regulação do exercício do poder de polícia. Facilitou, como o Bruno chamou a atenção, que permitiu que municípios dessem soluções isoladas mais compatíveis com a realidade efetivamente deles, ou dificultou, porque permitiu que municípios que não estivessem prontos ainda para flexibilizar as medidas de isolamento, eles voltassem a funcionamento, se valendo muitas das vezes desse sistema hierarquizado do SUS, desse sistema descentralizado, com a utilização de uma rede metropolitana de saúde. Então, a primeira questão que eu trago em relação aos serviços essenciais. De fato, a utilização, a previsão por um decreto efetivamente federal de quais serviços são essenciais ou não para funcionamento, e depois a regulação normativa realizada pelos estados e municípios, essa autonomia dos entes federados garantiu efetivamente uma flexibilização necessária para o funcionamento de serviços que fossem efetivamente essenciais, ou, na realidade, descaracterizou efetivamente a regulação federal, permitindo um espaço em relação a isso. Então, eu convido a análise do tema agora, de novo, numa rodada de 5 minutos, para dar tempo de discutirmos mais e abrir para debate, a análise de como vocês acham que essa autonomia dos entes federados funcionou ou não em matéria não só de exercício de poder de polícia, mas também em matéria de definição do funcionamento do comércio, com a flexibilização dos serviços classificados como essenciais ou não. Vamos fazer o debate começando de novo na ordem que foi? Pode ser? Deixa eu ver se o microfone da nossa querida Renata está fechado. Vamos lá, Renata, vê se já chegou o pedido. Já sim. Obrigada, Emerson. Assim como o Bruno também tive uma queda de energia, de internet, pelo visto a internet não está colaborando com o norte nesta manhã, mas cá estou novamente. Bom, eu sou realmente uma sortuda de começar esses debates, né, Emerson, que você nos coloca. Bom, o que eu acho, assim, numa visão dessa autonomia federativa? É importante, ela é essencial que aconteça, que
que se tenha, mas no quesito prático, na questão prática, a meu ver, aqui do nosso estado de Rondônia, o que aconteceu foi uma verdadeira confusão dessa autonomia federativa. Isso porque nós estamos falando em interesses públicos, a supremacia do interesse público com os interesses de comércio, os interesses pessoais também aí conflitando, e com um decreto federal que trouxe quais seriam os serviços essenciais, mas que não trouxe quais seriam os serviços essenciais para cada localidade, para cada município, para cada estado. Aquilo que, de repente, é essencial na visão da União não é o essencial aqui para Rondônia. E aí, quando os nossos decretos estaduais, o nosso decreto estadual, os decretos municipais, eles mesmo com a sua autonomia, ele ficou ali preso naqueles serviços essenciais, porque todos remetiam os serviços essenciais ali do decreto da União. Então, aqueles outros serviços que, por sua natureza contínua e essencialidade, que a administração pública estadual e municipal fez contratações com o privado, mas que não estavam naquele decreto federal, as pessoas, os responsáveis pela execução, as empresas, sejam credenciadas ou contratadas, ficaram sem saber exatamente como agir diante dessa situação, além de tudo do próprio administrado. Foi essencial, permitiu que cada município, que o Estado pudesse olhar, mas também trouxe uma verdadeira confusão. Teve um determinado setor aqui no estado de Rondônia, representado por mais ou menos 50 empresas, que prestam um serviço essencial, por exemplo. Cada um dessas empresas estão localizadas nos municípios aqui do nosso estado. Cada um deles, por exemplo, não sabia como fazer, porque se o município dele restringia aquela atividade, enquanto o Estado, no decreto estadual, estava liberando aquela atividade. Então, assim, isso gera um conflito, porque realmente, o que eu vou seguir? O que o Bruno colocou e trouxe muito bem, a diferença do poder de polícia e da aplicação de sanções é perfeito, mas aquela fiscalização, aquela proibição do Estado, com a liberação do município ou vice-versa, e ele sob a fiscalização também do Estado e do município, ele estava na iminência de um descumprimento de um dos dois. E aí ficou naquela situação que não sabia se quem ia aplicar, se houvesse o caso de uma aplicação de uma sanção. Então, assim, esses são os conflitos que eu vejo que foram muito negativos, apesar de ver a autonomia positiva. Um exemplo também prático que aconteceu do shopping. Foi permitido serviços, as vendas online, os serviços delivery. Entretanto, aquelas pessoas que são lojistas dos shoppings, eles não poderiam entrar no shopping para retirar a mercadoria para fazer a entrega pelo delivery. Então, assim, eu posso fazer a venda online, mas eu não posso entrar ali no meu recinto, porque tem uma proibição, tem uma restrição para isso, naquele recinto ali da loja do shopping, para poder fazer a entrega. Então, esses conflitos, eles foram muito ruins para cá, até que realmente conseguiu-se chegar numa comunhão entre, aqui em Porto Velho, por exemplo, o Estado, ele não tinha comunhão com o município. Então, assim, aparentemente, agora nós estamos caminhando com mais sintonia e as coisas começaram a melhorar. Mas isso já aí depois de quantos meses? 7 meses de pandemia, todo mundo tendo que aprender e discutir tudo isso para poder, com muitas intervenções, muito ativismo judiciário que tivemos aqui, para então chegarmos a começarmos a caminhar, parece que para o melhor. Ótimo. João Paulo. Emerson, antes de responder aí a sua pergunta e iniciar, de fato, esse debate, a Renata, outro dia eu vi pelo Facebook dela, e ela postou dizendo sobre que nunca o direito administrativo teve tão em voga, né, como agora na pandemia. E aí, ontem eu estava tendo a curiosidade de fazer mais uma leitura do livro do querido professor
José dos Santos Carvalho Filho, eu fui na definição que o professor José dos Santos Carvalho Filho dá a direito administrativo. E aí que se encaixa exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Que o professor José dos Santos Carvalho Filho define como conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações entre as pessoas e os órgãos, e entre esses e a coletividade a quem deve servir. Então, se encaixando exatamente nesse momento que nós estamos vivendo. Por isso que a Renata disse que nós estamos aí, nunca o direito administrativo esteve tão em voga como no momento que nós estamos vivendo agora. E aí eu tive agora a curiosidade de fazer aqui a pesquisa, já que nós estamos falando em poder de polícia, né? Aí nós vamos ver a definição de poder de polícia, tanto a definição de poder de polícia dada pela querida Maria Silva Zanetti de Pietro, como aquela definição dada lá pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional, né? Que se encaixa exatamente nisso que nós estamos vivendo, né? Que é justamente limitar o exercício de direitos individuais, com certeza, objetivando o bem-estar coletivo. Então, quando o prefeito ou o governador editou normas para uso de máscaras, ou para lockdown, ou para restrição de transporte, como o Bruno bem disse, quer dizer, é justamente essa restrição à liberdade individual, buscando o bem-estar coletivo. E respondendo exatamente essa pergunta, quando você pergunta da autonomia seja dos estados ou seja dos municípios, na edição de normas, seja para restringir ou seja para ampliar essas questões relacionadas ao coronavírus, eu digo que muito se percebeu que se utilizou, alguns prefeitos, né, a questão politicamente. Utilizou de uma forma indevida, ou seja, politicamente. Então, aquilo que ele podia fazer, que poderia agradar, que poderia deixar a população contente, ele sempre dizia que era ele que estava dizendo, que estava fazendo, que estava editando. Aquilo que causava algum tipo de desconforto, seja para ele, ou seja para os seus possíveis, para a população em si, ele dizia o seguinte: isso aqui eu estou seguindo o que as normas editadas pelo governo federal. Eu estou seguindo aqui as normas editadas pelo governo do estado. Então, infelizmente, a gente percebeu isso em muitos municípios, especialmente, onde vivem as pessoas, que isso foi utilizado de uma forma indevida, ou seja, politicamente. Por quê? Porque, veja só, com essa autonomia para editar normas acerca de lockdown, acerca de isolamento social, acerca de abertura do comércio, fechamento de comércio, abertura de indústrias, fechamento de indústrias, eu acho importante por quê? Porque quem está sabendo da realidade daquele município, daquele local, é justamente a pessoa que administra aquele local. No caso, o prefeito municipal, o gestor municipal. Então, essa autonomia, na minha opinião, ela ajuda sim. Mas, infelizmente, a gente percebeu muito isso, né? O uso político, o uso indevido disso, né? Que, com certeza, não ajuda em nada, atrapalha muito. Outra coisa que eu percebi, mesmo com esta autonomia, você percebe alguns municípios muito próximos uns dos outros, né? Tem municípios aqui que estão, por exemplo, grudados uns nos outros. Por exemplo, tem um município grande aqui, que é o segundo maior município do estado, que é grudado com uma cidade, ou seja, as cidades mais próximas dela já são, assim, muito próximas, a sede, né, da cidade, muito próximas, cerca de 5 quilômetros. Quer dizer, faltou isso, né? Faltou essa coordenação de um modo que esses prefeitos, esses gestores dessas cidades pudessem se unir, porque é o seguinte: aquele prefeito do município menor, do município pequeno, diz: olha, eu editei aqui todas as medidas de restrição, mas eu tenho um município maior aqui do meu lado, quer dizer, que realmente está preocupado mais o prefeito está preocupado mais com a reeleição do que realmente, propriamente dito, com o coronavírus. Então, quer dizer, acho que faltou essa coordenação também entre esses municípios pequenos e, repito, o uso político, por
por alguns gestores, com certeza, atrapalhou. Mas não tenha dúvida nenhuma, respondendo agora diretamente ao seu questionamento, Emerson, que dando essa autonomia para os estados e para os municípios é, com certeza, importante, porque o prefeito, o governador que vai saber o que está efetivamente ocorrendo seja com dados técnicos da Secretaria de Saúde, né, especialmente, ou seja, pela visão total da questão de lotação, por exemplo, de leitos de UTI e tudo mais. Então, é sempre visto dessa forma. Mas o uso político, infelizmente, ele ocorreu e ainda ocorre, né? Até numa ocasião, o secretário de Estado de Saúde, quando tratou dessa questão de lockdown nos municípios, ou isolamento social, ou restrição, ou criação de barreiras na entrada de alguns municípios, ele destacou muito isso, né? A questão do uso político dessas questões relacionadas ao coronavírus. Ou seja, será que vai editando, até no último decreto aqui editado na capital, se discutiu muito isso. Olha, o prefeito, o comércio do centro da cidade deveria ser fechado por alguns dias, ou limitado muito o horário de abertura, e ficou aquela discussão toda, quer dizer, todos os médicos sanitaristas, os especialistas, dizendo, olha, nós estamos no pico da doença, nós não podemos, o prefeito tem que editar uma medida que feche o comércio do centro da cidade, mas o prefeito disse, não, porque as pessoas, como é que ficam os comerciantes, como é que fica a atividade comercial no centro da cidade e tudo mais, quer dizer, aí teve aqueles que defenderam que o prefeito estava fazendo um uso indevido, o uso político. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, isso facilita o prefeito e o governador ter essa autonomia, mas também o prefeito e o governador têm que fazer o uso correto disso para que não possa desvirtuar, né, e só pensar na questão política. Bruno, passando a palavra para você. Então, a sua opinião você já tinha dado em relação ao exercício do poder de polícia, em relação aos serviços essenciais. Você acha que realmente essa definição, como a Renata trouxe aqui, o João Paulo, de quais serviços vão funcionar, quais não vão, dentro de uma autonomia municipal, de fato, atende um equilíbrio federativo? A Renata colocou uma questão muito importante, João Paulo também, né? O manuseio político e a falta de articulação. Então, às vezes, a empresa podia operar no município X, mas não podia operar no município Y, ou o governador, verificando o interesse regional de uma forma, regulava de um jeito, o município, olhando o interesse local, regulamentava de outro, e no modelo de sociedade globalizada e de um capitalismo hoje transnacional, o exercício da atividade econômica não se limita às fronteiras de um município só. O que você acha em relação a isso? Como funcionou a sua experiência do Amazonas, sua construção teórica em relação a esse impacto nos estados e nos municípios, em relação à definição dos serviços essenciais? Emerson, como sempre, você fazendo provocações e perguntas, eu diria que aí numa resposta objetiva, se tivesse nenhuma das respostas anteriores, nem sim nem não, eu vou explicar o porquê. Bom, primeiro que eu concordo com tudo que o João Paulo e o Renato falaram. Do ponto de vista pragmático, foi tudo isso mesmo que aconteceu. Bom, essa questão do federalismo, eu acho que é um problema congênito brasileiro. Primeiro que nós tivemos um federalismo montado, criado artificialmente pelo legislador, não um federalismo historicamente construído. Eu não sou muito de me apegar a acepções fora do conceito jurídico, ou seja, me apegar em história, sociologia, filosofia, para buscar traçar uma teoria jurídica. Mas eu acho que são alguns elementos que são importantes para você entender como se chegou até aqui. Primeiro que o nosso federalismo, como eu falei, nunca foi um federalismo. Nós vivemos o federalismo forjado, criado, inspirado no modelo americano, que historicamente era completamente diferente do modelo brasileiro. Então, o espírito federal nunca existiu no Brasil. Eu ouso dizer que nunca existiu no Brasil. E o que aconteceu, que a pandemia fez, Emerson, ao meu ver, foi demonstrar isso, escancarar isso. Eu tenho a minha esposa, Emerson, é dermatologista, e ela diz que tem um tratamento, viu, João, que a pessoa faz, que você mergulha numa banheira de sal, tem uns produtos,
E você sai, você está olhando na sua pele, não tem nada, e quando você sai, você vê as manchas de fungos, eventualmente, que tenham. Eu digo que foi isso que aconteceu no Brasil. Mergulharam o Brasil numa banheira de sal e tudo que tinha de mazela foi demonstrado, inclusive o federalismo. Nós nunca conseguimos enxergar de forma tão óbvia como que os direitos fundamentais no Brasil são desrespeitados, como que as políticas sociais no Brasil não são implementadas e como que o federalismo nunca foi o federalismo. Nunca foi federalismo. Se nós falarmos que nós vivemos num federalismo de cooperação e que essa cooperação começa sobre uma gestão central, articular do governo federal, o governo federal foi o primeiro a descobrir tudo isso. Foi o primeiro a gerar confusões sobre o que fazer. Então, a grande realidade é que eu digo o seguinte, quem salva esse país são os municípios. E eu digo o seguinte, Emerson, é claro, por isso que eu digo que não há uma resposta objetiva, porque o que acontece? A depender do cenário, do estado que você tiver, você vai ter uma resposta. Talvez o Amazonas seja um laboratório da real autonomia municipal. É claro que nós temos municípios que são praticamente dependentes dos repasses federais e estaduais. Então, financeiramente, eles não são autônomos. Praticamente, eles não têm arrecadação de ISS, IPTU, praticamente eles vivem do repasse do FPM e da quota parte do ICMS e dos outros repasses constitucionais. Mas, administrativamente, o Amazonas é um laboratório de autonomia administrativa dos municípios. Porque nós temos municípios aqui que ficam distantes da capital de avião fretado, 2h30. De barco, 2 dias. 2 dias para você ir de barco da capital para o município. Aí você me pergunta o seguinte, se esse município não adotar as medidas que ele julgue necessárias para o enfrentamento da crise, você acha que vai ser o governo do estado ou o governo federal que vai salvaguardar aquela população? Não é. Então, por isso que eu digo o Amazonas, ele é um laboratório de autonomia administrativa. Aqui, cada município baixou o seu decreto, cada município autorizou, e o governo do estado não interferiu, porque o governo do estado não tem condições de interferir, ele não sabe a realidade do município. Como eu estou falando, são municípios que muitas vezes estão num território do tamanho de São Paulo e tem 15 mil habitantes, uma população indígena muito grande. Então, aí se você for, por exemplo, aí nesse caso, a sua resposta é autonomia municipal salvou vida? Autonomia federativa salvou. Certamente salvou. Agora, se você for, por exemplo, num estado que tem regiões conurbadas, você for para São Paulo, se você for para o sul do país, que você via coisas que eu acho que eram exemplos gritantes que nós vimos em livros jurídicos, como, por exemplo, eu vi um caso em São Paulo, no interior de São Paulo, que existia um shopping, que ele fazia divisa entre 2 municípios. O shopping ficava na divisa entre 2 municípios. Parte do shopping ficava no município, isso não é fictício, isso é real. Parte do shopping ficava no município e outra parte do shopping ficava no outro município. Um município falou, fecha o shopping. E o outro município falou, abre. Como é que você vai fazer? O shopping fica no meio. É nítido a falta de cooperação. O federalismo cooperativo no Brasil não existe. Como o João Paulo falou, as motivações são eminentemente políticas. Infelizmente, são eminentemente políticas. E o João Paulo tratou uma coisa, a Renata também, eu sei da realidade de Rondônia, a mesma coisa. Você imagina uma cidade, isso aconteceu no Sul, se você for ver Santa Catarina e Balneário, são cidades, Balneário e Itajaí são cidades próximas. Balneário abriu, Itajaí estava fechada. São cidades com menos de 15 minutos. O que adianta Itajaí estar fechada? Se a outra cidade do lado está aberta, com o nível de propagação desse vírus. Então, assim, não há medidas cooperativas. Nesse caso, eu te respondo, a autonomia federativa, ela ajuda ou prejudica? Prejudica. Prejudica, mas aí o meu ponto, e aí para ser objetivo, por culpa de quem? Eu acho que existem vários culpados, mas principalmente, eu acho que no momento de pandemia, nós precisamos de alguém que organize, né, essa coordenação, que faça essa coordenação, que seria o governo federal, que não fez. E aí, só para finalizar, eu vi aqui já tem 1 minuto, eu queria falar sobre os municípios, sobre a saúde, João Paulo, e Renata e Emerson.
que aqui no Amazonas, praticamente todos os municípios do interior atendem por unidade, só tem unidade básica de saúde, serviço básico de saúde. Então, atendimentos que sejam mais específicos tem que vir para a capital. E muito se falava do SUS de uma forma até irônica e deturpada, de que o SUS não funcionava, de que o SUS era isso, que o SUS era um absurdo. E aí, utilizando mais uma vez da frase do professor Celso Antônio, que diz que o serviço público é o bem maior daqueles que não têm bem, aqui o serviço público de saúde salvou muitas vidas. E nunca foi visto como que a atenção básica é tão importante. Aquele primeiro atendimento das pessoas que sentiam sintomas e iam procurar. Esse atendimento básico, que é uma das vertentes do SUS, uma das bases do SUS, se mostrou extremamente eficaz. Extremamente eficaz. Então, se não fosse a atenção básica dos municípios, muita gente tinha morrido aqui no Amazonas, mais do que já morreram. Vocês sabem que aqui nós vivemos a pandemia logo no início. Foi uma situação muito drástica, ainda está muito ruim, mas se não fosse os municípios adotarem algumas medidas, teriam morrido muito. Aí você vai falar o seguinte, Emerson, só para finalizar. Então os gestores, aplausos aos gestores municipais. Não, não é bem isso. Nós sabemos, e aí eu falo que é o que o João Paulo falou, existe muito interesse escusos. Existem muitas medidas que são antidemocráticas, antirrepublicanas. Mas o fato é que o SUS, e aí eu estou falando do SUS especificamente, eu acho que foi um grande teste. E ele demonstrou para o mundo todo que nós temos o melhor serviço público de saúde. Agora, se ele não funciona porque há corrupção, se ele não funciona porque não há concurso público, se ele não funciona porque não há valorização do médico, isso é um problema da sociologia do direito, tem que se estudar na sociologia. Mas a construção jurídica do SUS, ela é perfeita. Obrigado, meu amigo. Como foi falado aqui, estamos analisando os temas dentro das realidades, de fato, estaduais. Não temos a pretensão nenhuma de encontrar uma solução única para o Brasil. E, de fato, como chamou a atenção muito bem o Bruno Barbirati, a construção do federalismo, do ponto de vista de história constitucional e história das instituições políticas administrativas brasileiras, de fato, foi uma construção muito mais seguindo um fluxo teórico do que efetivamente observando uma realidade institucional, e eu uso até falar mais, observando uma cultura própria da sociedade brasileira que até hoje ainda depende do governo central e ainda não entende os ímpetos necessários para se construir um federalismo próprio. Aproveitando a instigação de ambos os palestrantes, tanto o João Paulo quanto o Bruno, a professora Renata também já trouxe isso, uma vez que o problema no federalismo por si não foi federalismo, mas foi como em qualquer federação, a existência de tensão entre poder central e poder local e a necessidade de esferas de articulação capazes de garantir essa cooperação, e aí considerando já o que chamou a atenção aqui o Bruno, que eu concordo plenamente, nós não tivemos o governo central, o governo federal capaz de promover essa articulação. Eu devolvo para vocês mais uma investigação, que é como vocês veem, dentro da realidade dos estados de vocês, a atuação do Poder Judiciário, tanto no que toca às medidas, eventualmente, de isolamento, exercício de poder de polícia, quanto que toca, eventualmente, a questão dos serviços, não só públicos, mas os privados em funcionamento, tanto também o que efetivamente toca a questão dos contratos administrativos. E eu falo isso já trazendo uma abordagem casuística para explicar, que, por exemplo, mesmo o Poder Judiciário, que determinou medidas de isolamento no que tange lá a Prefeitura de Duque de Caxias, quando veio uma ação civil pública do Ministério Público determinando não retorno das aulas nos estabelecimentos privados aqui na capital, no Rio de Janeiro, o juiz de plantão não deu seguimento à medida, entendendo que aplicaria a separação dos poderes. Ou seja, como é que a gente compatibiliza, então, essa autonomia municipal e a autonomia dos estados em relação a matérias como poder de polícia, serviços essenciais, e em relação também aos contratos, se nós chegamos também no Poder Judiciário, com a distribuição dessas ações para várias varas, e às vezes medidas que também não encontram no Judiciário essa uniformidade, essa questão. Vamos inverter a pauta? Vamos agora, só para mudar um pouco o debate, a dinâmica, João Paulo, depois o Bruno e depois a Renata? Ótimo. Olha, Emerson,
Aqui nós não tivemos, falando, já que nós estamos tratando da realidade prática dos nossos estados, né? Aqui nós não tivemos, assim, grandes decisões judiciais tratando especificamente desse tema, né? Nós não tivemos assim, diríamos uma judicialização acerca desse tema. Nós só tivemos aqui em relação ao transporte público, né? Justamente nesse sentido, que houve a necessidade, bem no início, né? O prefeito editou uma norma tratando sobre a impossibilidade de circulação, né? de veículos do transporte coletivo, e teve uma intervenção do Poder Judiciário nesse sentido. Mas a tua provocação é bem salutar, é bem importante, porque, veja só, me parece que em algumas situações o Poder Judiciário, ele meio que foge da raia quando digo, olha, isso aqui é questão de autonomia municipal, nós não podemos prefeitar. É a mesma coisa, por exemplo, no Ministério Público, que em algumas situações faz o mesmo, né? O Ministério Público, em algumas situações, eu citei o exemplo aqui, no caso do Ministério Público, que foi acompanhar a Guarda Municipal, foi acompanhar a Polícia Militar em ações de fiscalização, para verificar se os decretos municipais de isolamento social ou de fechamento do comércio estavam sendo realmente cumpridos. Em algumas situações, me parece que tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário, eles entram de cabeça. Em outras situações, por exemplo, em relação como disse aqui, do transporte público, o Judiciário determinou que o transporte público municipal voltasse, mesmo apenas com um possível plano de segurança juntado pela empresa. Então, aí você vê, eu acabei de falar que quem conhece da realidade é o gestor municipal, é o prefeito, através da sua Secretaria de Saúde, através de estudos técnicos, o que a gente acha que existe. Aí, como é que o Poder Judiciário ele pode interferir nisso, né? Não sabendo dessa realidade fácil do que acontece. Então, eu acho que difícil para o Poder Judiciário numa situação dessa, mas aqui aconteceu isso. E aí, como o Emerson disse, quer dizer, no Brasil inteiro nós vimos situações aí, à torta e direito, especialmente também em relação à questão de contratos administrativos, e aí indo aqui agora para o Tribunal de Contas do nosso Estado, eu quero compartilhar para vocês uma decisão aqui do nosso Tribunal de Contas do Estado acerca, por exemplo, de antecipação de pagamentos em contratos administrativos que foram assinados antes da pandemia, né, que o Tribunal de Contas do Estado aqui disse o seguinte, que era possível que o município pudesse fazer uma revisão no contrato, de modo que pudesse constar cláusulas de pagamento antecipado. Veja só como é que isso é possível, né? A questão eu acho que a questão do tribunal interferir numa situação dessa. Então, quer dizer, o que a gente percebeu é que tudo muito perdido em relação a isso. Quer dizer, não se levou em consideração a realidade fática, a realidade mesmo dos municípios. Então, acho que foi isso que aconteceu, né? Você está sem áudio. Querida Renata, obrigado, meu amigo. O que você acha em relação efetivamente ao tema, o Poder Judiciário interferindo no exercício do poder de polícia, eventualmente interferindo na definição de quais serviços são essenciais ou não, e também, eventualmente, interferindo na questão contratual, inclusive se você acha que não tinha como fugir disso, né? Bom, sim, tem que se tomar muito cuidado com essa, para que não haja uma ingerência, né, do Poder Judiciário com essa tamanha proatividade
nessa discricionariedade administrativa, quando não houver um desvio de finalidade dos atos praticados ali pelos gestores, né? Quando aqueles atos realmente eles estão devidamente motivados e são justificados pelos gestores quando praticados, deve-se tomar cuidado para que não haja, então, essa proatividade do judiciário. Aqui no estado de Rondônia, nós tivemos algumas... o judiciário ele foi buscado algumas vezes, seja pelo Ministério Público, Defensoria Pública do Estado e associações representativas de determinados setores comerciais, e também pelo próprio município de Porto Velho contra o estado de Rondônia, como eu falei na oportunidade anterior, em razão dos conflitos de interesse. Enquanto o decreto estadual ele seguia a linha para manter o comércio semiaberto, sem muita proibição de circulação, essas coisas, o município de Porto Velho, ele então foi pela linha de que deveria restringir, porque assim as unidades municipais de saúde já estavam completamente abarrotadas, não tinha tido toda aquela preparação para poder levar o tratamento ao número de contaminados que aumentou de uma forma, nós atingimos aqui o ápice do gráfico mais ou menos em maio e junho. Então foi quando surgiu essa demanda que eu achei de todas assim, a mais interessante, e que também a forma como ela foi tratada, também gostaria de compartilhar aqui, que eu também achei que foi muito interessante. Aqui em Porto Velho nós temos apenas 2 varas da Fazenda Pública, então assim não fica cada hora sendo distribuído em varas diferentes, então assim acaba que fica até mesmo para o julgador, o analisador, fica até mais fácil a aplicação para ter uma linha também única de entendimento nesses casos. E a forma como foi tratada dessa judicialização do município contra o Estado foi através de uma grande audiência online também, onde representantes de instituições, Ministério Público, é claro, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, entre algumas associações, representantes de associações, alguns da sociedade civil, então todos participaram dessa grande audiência online convocada pela magistrada, onde ali foi feito que uma espécie de mediação daquele conflito que tinha sido levado ao judiciário, onde se estabeleceu então que efetivamente o município, aliás, o Estado, ele precisava de ter um lockdown por 14 dias, o que contrariava essa decisão que acabou se chegando a esse resultado, contrariava o decreto do Estado, que ele permitia a liberdade comercial e de trânsito. E é isso. Então, assim, aqui nós tivemos, fora nos municípios, que também tivemos algumas demandas judiciais que surgiram, como já falei aqui algumas vezes, em razão dos interesses comerciais ou contratuais de serviços públicos essenciais. Algumas eu entendo que elas foram muito bem tratadas, como essa que eu acabei de expor, mas também acredito que o judiciário, algumas vezes, ele acabou agindo com uma certa ingerência na administração pública, e essa ingerência é o que me preocupa bastante, porque não é a vontade do gestor, a vontade que devidamente motivada que está sendo aplicada ali. Então, isso me chama a atenção também. Obrigado, Renata. Querido Bruno. Bom, Emerson, é um tema aí também, outro tema complicado, né? A gente vai falar aí sobre ativismo judicial, etc. Bom, eu vou começar sobre uma premissa, até para o meu raciocínio ser lógico aqui, coerente. Eu entendo que hoje, atualmente, no atual estado do direito administrativo contemporâneo, essa matriz axiológica constitucional que cobre todos os ramos do direito, não existem campos que estejam imunes à incidência do direito. Então, eu acredito que, em termos de matéria, toda e qualquer matéria pode ser judicializada. Eu realmente não consigo ver, ainda que uma matéria tenha cunho eminentemente político, algo que não pode ser judicializado pela própria dicção da Constituição, né, que diz que nenhuma lesão e ameaça de direito será afastada do Poder Judiciário. Então, eu começo por aí.
E eu acho que existe uma diferença muito grande entre judicialização e ativismo judicial. O ativismo judicial, para mim, é justamente a interferência indevida do Poder Judiciário. Tem algumas pessoas que dizem, não, ativismo judicial devido, ativismo judicial indevido. Com a data velha, aí eu acho que é até uma contradição em termos. Se é o ativismo judicial, eu acho que ele é justamente adentrar em algo que não deve ser adentrado. Então, assim, aqui no Amazonas nós tivemos um caso prático que, em determinado momento, nós também não tivemos lockdown. Em determinado momento, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública pedindo liminarmente que o Poder Judiciário determinasse que o Poder Executivo editasse um decreto, olha só, editasse um decreto determinando o lockdown. Ou seja, o Ministério Público vai ao Judiciário e diz, o Judiciário determine que o Poder Executivo exerça o poder de polícia. Aí você pergunta, pode esse pedido? Claro que pode. A meu ver, sim. A meu ver, não há interferência. Se a omissão do poder público, do Poder Executivo, ela é uma omissão inconstitucional, é uma omissão ilegal, isso não pode ser afastado do Poder Judiciário. Agora, como eu falei no início, o fato de não haver matérias que estejam intangíveis à incidência do direito não significa que não existem limites para a decisão judicial. E aí eu entro também na decisão controladora. Isso é um tema muito polêmico, porque eu acredito que talvez eu seja minoria em alguma coisa do que eu vou falar aqui. Mas, primeiro que eu acho que tudo está em nós entendermos quais são os limites do aceitável, seja da omissão ou seja da ação. Uma conduta omissiva, ou seja, o Poder Executivo não decreta não decreta lockdown quando deveria decretar, ou o Poder Executivo se excede em medidas. Isso chega ao Judiciário. Qual é o limite do aceitável? Primeiro que, ao meu ver, eu não falo aqui em proporcionalidade, em regra de proporcionalidade, princípio, postulado, como chamam aí a nomenclatura na doutrina, é porque eu acredito que o sistema não exija que as decisões do administrador sejam proporcionais. A meu ver, o sistema exige que as decisões do administrador sejam razoáveis. E o exemplo disso, para mim, é muito claro. O nosso sistema jurídico aceita eles. A Linde é um exemplo claro. Quando ele fala no artigo 28 que não haverá responsabilização em caso de erro grosseiro, ele está falando que, em caso de erros leves ou erros médios, não haverá responsabilização. Então, ele aceita erros. O nosso sistema jurídico aceita erros. Tem uma obra maravilhosa do Pedro Dionísio que trata disso, o erro grosseiro, em que ele diz que é inerente à atividade da administração errar. É porque a gente olha a administração, mas o Poder Legislativo, como em tese não vigora ao Poder Legislativo o princípio da boa administração, o Poder Legislativo pode tomar a decisão que não seja ótima. Mas o Poder Executivo, ele tem que tomar a decisão ótima. Eu também acho que ele tem que tomar a decisão ótima. Eu acho que ele tem que imprimir um raciocínio argumentativo em prol da decisão ótima. Mas eu acho que, caso o órgão de controle venha a entender que essa não é a decisão ótima, ele precisa ter limites para falar se essa decisão ela é aceitável juridicamente, do ponto de vista jurídico, ou não. E, ao meu ver, o limite dessa aceitabilidade é a decisão ser razoável. O que é a decisão ser razoável? A meu ver, adequada e necessária. Porque quando eu falo em adequação e necessidade, eu estou me focando em pressupostos fáticos. É muito mais fácil eu demonstrar que a medida ela realiza o fim pretendido e que ela é eficaz a realizar o fim pretendido comparado com outras medidas. Eu estou analisando o plano fático. Se eu for adentrar aí num terceiro critério, que aí eu já vou para o elemento da proporcionalidade, que é a ponderação, eu já vou para a seara jurídica, e aí eu sempre vou ter possibilidade do judiciário ou do Tribunal de Contas afastar decisões, porque eles vão dizer que a ponderação não foi a melhor. Então, ao meu ver, o sistema refuta decisões irrazoáveis, desarrazoadas. Isso não é aceito pelo sistema. Não é aceito pelo sistema, por exemplo, num caso de pandemia, ou no caso de uma doença que não seja altamente contagiosa, mas que gere um contágio, eu, Poder Executivo, decretar lockdown.
Se eu decretar lockdown, no caso de uma doença que não é altamente contagiosa, uma doença, uma gripe, como nós já tivemos aqui, esse lockdown, ele atinge o objetivo, que é a não proliferação dessa gripe? Claro que atinge. Ele é adequado? Evidente que é adequado. Mas ele é necessário? A meu ver, não. Existem medidas eficazes, tão eficazes quanto que restringem menos direitos? Claro que tem. Então, nesse caso, a decisão é desarrazoada. Agora, eu falar que existe uma medida, num caso de pandemia, em que eu posso decretar lockdown, ou eu posso impor medidas restritivas de circulação. E vamos dizer que o município ou o estado não decrete lockdown. Ele decretou medida restritiva de circulação. Eu já estou finalizando aqui, para não passar o tempo. Ele decretou medidas únicas e exclusivamente, como foi aqui no Amazonas, restritivas de circulação, fechamento de comércio, etc. A medida é adequada? Certamente. Ela atinge um fim. Ela é necessária? Certamente. Dentre as medidas consideradas eficazes, ela que menos restringe, até porque ela não decretou lockdown. As coisas continuam, em tese, funcionando ainda parcialmente. Então, ela, dentro das medidas eficazes, ela que menos restringe. Agora, ela é proporcional? Aí você vê, Emerson, aí nesse caso aqui, o Poder Judiciário pode dizer, não, ela não é proporcional, porque, a meu ver, no mês que não foi decretado lockdown, teve um aumento de 20% de morte. Então, a sua medida não foi proporcional. Você deveria ter decretado lockdown. Então, assim, aí a gente vai ficar numa discussão, o cachorro correndo atrás do rabo, com a desculpa a expressão, que não vai levar a lugar nenhum. O administrador precisa ter um campo decisório. E esse campo decisório ele precisa ser respeitado. Por isso que eu sei que, apesar de estar sujeito a críticas, eu sou um defensor da LINDB. É porque a LINDB, ela, se ela quiser, ela serve para duas vertentes. Ela serve para o mal, ela serve para o bem. Aí a questão é de como ela vai ser utilizada. Então, basicamente é isso. Eu acho que não há limite, respondendo a tua pergunta, de matérias, mas limites materiais. Mas eu acho que há limites, sim, formais, relacionados à análise desse processo, da construção do processo decisório, porque sob pena do ativismo judicial. Obrigado, meu amigo. É impressionante como nós fomos brindados ontem no painel da manhã, no painel da noite e hoje pela manhã com excelentes palestras, excelentes palestrantes. Não sei se vocês têm a mesma impressão do que eu, que estou participando, mas termina cada um do painel com um gostinho de quero mais, né? Uma vontade de continuar no debate, de discutir, de aprofundar. Como eu falei, pelo menos em meu nome, nome de diretor acadêmico, o IDAD está aberto para a gente fazer depois mais eventos, aprofundando esses debates,